Isaías 54, dos versículos 1 a 3. Isaías 54, de 1 a 3. Vamos receber uma porção da palavra de Deus agora. É o momento que a gente para ministrar e ser ministrado por Deus, por sua palavra, né? Então tome o seu lugar, não fique desligado agora, em nome de Jesus. Isso, parece que as crianças estão lá no culto, né? A criançada está todo mundo lá no culto infantil, com a liderança lá. Amém, né? Isaías 54, eu quero ler um versículo com vocês, porque Deus trouxe à minha memória esse versículo hoje, e quero compartilhar com você um pouco daquilo que Deus colocou em meu coração através desse versículo. Isaías 54, eu quero ler com você o versículo 3 por enquanto. Olha só o que diz aí. Porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Você está ouvindo? Porque transbordarás a mão direita e a esquerda. Na NVI está assim: pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Ou seja, você irá transbordar para todos os lados. Você quer isso na sua vida? Quem quer transbordar para a direita e para a esquerda, querido? Tem gente dizendo, meu Deus. Eu sei que você está cansado, eu também estou, querido. A gente fala com fé, né? Amém. Igual o Jó, né? Mas eu creio. Você quer transbordar para a direita e para a esquerda? Então sacode o irmão que está do seu lado e fala assim, você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Então quem quer transbordar para a direita e para a esquerda? Vamos lá. Diga amém. Que bom, queridos. Que bom que todo mundo quer transbordar para a direita e para a esquerda. Mas esse texto, no versículo anterior, ele vai nos mostrar como isso vai acontecer. Como que eu vou transbordar para a direita e para a esquerda? Por que que eu vou fazer isso? Por que que isso vai acontecer na minha vida? Porque eu vou explodir para a direita e para a esquerda. Ou seja, a minha vida, na sua totalidade, em todos os níveis da minha vida, tudo irá prosperar. É isso que ele está dizendo aqui. Então vai dar tudo certo? Depende. Tem coisa que Deus pode dizer não para você e é tudo certo para Deus. E para você está achando que é tudo errado, que está dando tudo errado. Mas a verdade está dando tudo certo, porque Deus está no controle de tudo. Então entender isso, você tem que parar e ouvir a voz de Deus. Você tem que entender a voz de Deus. Olha só o que diz o versículo 2 desse capítulo 54 de Isaías. Alargue o lugar de sua tenda, ou então alargue o espaço da tua tenda, ou então amplia o lugar da tua tenda. O que então me faz transbordar para a direita e para a esquerda? Já que eu quero transbordar para a direita e para a esquerda, a primeira coisa que ele vai nos dizer aqui é: alarga o espaço da tua tenda. Ou seja, o que isso significa para nós? Significa que você e eu precisamos ampliar a nossa visão. Ampliar a nossa visão. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Qual foi a última causa que te colocou de joelhos? Ou qual foi o último momento que você se prostrou de joelhos por uma causa? Você lembra? Qual foi o último momento em que o Espírito de Deus revelou a você uma causa e você colocou essa causa no seu coração e você se pôs de joelhos em favor dela e lutou por ela? Qual foi a última vez que você fez isso? Se você não lembra, você já está fora de transbordar para a esquerda e para a direita. Você já está distante disso. Ou nós ampliamos a nossa visão daquilo que Deus tem para nós, ou enxergamos mais longe daquilo que Deus tem para nós,
Ou temos uma causa que nos põe de joelhos para ampliar essa visão, ou não iremos transbordar para a direita e para a esquerda. Nós vamos ficar parados no mesmo lugar. Ora funciona, ora não funciona. Ora vai, ora não vai. Ora estou animado, ora estou desanimado. Ora eu quero, ora eu não quero. Nós vivemos uma geração de altos e baixos, queridos. Terrível. Que geração que vive isso. Porém, essa história de Israel sempre foi assim. Esse alto e baixo o tempo todo. Por quê? Porque talvez falte uma causa que lhe ponha de joelhos. Qual foi a última vez que você orou por uma vida para ganhar para Jesus? Qual foi? Você lembra? Espera aí. Vamos fazer um esforço. Qual foi a última vez que você parou para orar por uma vida e ganhar essa vida para Jesus? Qual foi a última vez que você fez isso? Você não fez isso? Então você não vai transbordar para a direita e para a esquerda, segundo aquilo que a palavra está nos dizendo. Quando nós queremos alargar os passos da nossa tenda, nós temos que ampliar a visão do reino de Deus. Nós temos que ter a compreensão correta do reino de Deus. Nós temos que enxergar aquilo que outros não estão enxergando. Eu conversava essa semana com a equipe. Nós tivemos aqui a reunião para a assembleia. Fizemos uma assembleia para poder criar e organizar oficialmente a Associação Beneficente Projeto Herança. Porque o Projeto Herança ele precisa ser uma pessoa jurídica para funcionar. E aí nós criamos essa assembleia na quinta-feira, na reunião da equipe de 12. Fizemos a assembleia, formamos conselho deliberativo, organizamos e lemos o estatuto que foi redigido pelo advogado. Aprovamos o estatuto e essa semana vamos estar trabalhando em cima disso. Porque terça-feira nós vamos inaugurar a estrutura física do projeto. Deixa eu te explicar. Nós vamos inaugurar a estrutura física. Nós não vamos inaugurar, as crianças já vão estar lá mês que vem. Não, queridos. A estrutura física. Nós vamos fazer um culto de gratidão a Deus ali na terça-feira, às 19h30. E você não pode faltar esse culto por nada, querido. Por nada desse mundo. Pastor, tem faculdade, falta, está liberado. Pode avisar seu professor, não é pecado. Pode avisar, pastor, estou faltando mesmo, vou faltar terça-feira. Por quê? Porque tem uma coisa maior do que a aula terça-feira. Aí eu estou trabalhando, aí você não pode faltar. A não ser que você consiga a dispensa do seu trabalho, ok? Seu patrão, mas está trabalhando, você não pode faltar, obviamente, né? Você não pode roubar isso. E aí, conversávamos, criamos. Vamos trabalhar agora a parte legal, de legalização de todo o projeto. E é um trâmite, esse tempo, não sei quanto tempo leva, estamos organizando isso. E aí eu falei para eles, queridos, ao mesmo tempo, acho que foi na reunião com os voluntários do projeto, inclusive amanhã, 10 horas da manhã, os voluntários e aqueles que puderem estar lá para arrumar o local, e terça-feira às 8 horas da manhã, vão ser 2 dias corridos demais, porque a gente lá no meio de uma chuva descobriu que tinha que fazer uma outra obra, um telhado enorme lá, que tivemos que fazer essa semana correndo, e vamos terminar amanhã em nome de Jesus, eu acho. Como é que eu falo um negócio desse? Vamos terminar em nome de Jesus, eu acho. A gente já eliminou, né? Em nome de Jesus, eu acho. Então nós vamos terminar em nome de Jesus. Amém? E eu fiquei assim falando com eles. E aí, eu já fiquei pensando numa casa para idosos. Ney, não fala nada não, hein? Estou pensando em todo mundo. E aí fiquei pensando numa casa para idosos. Uma vez um pastor falou comigo, pastor, tem um projeto. Qual é o projeto? Uma creche para ajudar idosos. Ou seja, famílias que às vezes têm idosos em casa e não podem trabalhar, porque tem que cuidar do pai ou da mãe, do avô, e não tem como deixar com ninguém, não tem dinheiro para pagar
né, um local para ficar, não tem dinheiro para pagar alguém, tem que trabalhar e não pode trabalhar e fica nessa luta. E eu falei assim, que ideia ótima, pastor. Uma creche para idosos, que coisa linda. Passa o dia todo, de 7 da manhã às 7 da noite. E a pessoa pode trabalhar, volta, pega o papai, pega a mamãe, leva para casa. E ali nós vamos cuidando. Então, queridos, o que eu quero dizer a você? Enquanto a gente fica pensando numa coisa, o outro já está pensando em duas coisas. Porque se nós não ampliarmos e alargarmos o espaço da nossa tenda, da nossa visão, nós vamos ficar nessa mesmice para o resto da vida. Tem gente que fica remoendo a vida toda a mesma coisa. Eu estou ferido lá na igreja tal, há 10 anos atrás e tal, aconteceu isso que o pastor falou de mim, o irmão falou de mim. Minha família, 15 anos atrás, isso e aquilo. E fica remoendo o tempo todo a mesma coisa, e faz encontro, e faz reencontro, e faz seminário, e terça-feira do poder, e 15 dias de oração, e continua remoendo a mesma coisa. E não amplia, não alarga a visão, não muda, e não sai, não tem como transbordar para a direita e para a esquerda desse jeito. E aí eu começo a ver quanta gente poderia transbordar por todos os lados e não consegue, não sai do estado que está, e murmura, e reclama do trabalho, reclama da esposa, reclama do esposo, reclama dos pais, reclama dos filhos, reclama da comida, reclama do pastor, reclama da igreja. Nunca está bom, nunca é o suficiente, irmãos. Uma coisa nessa terra eu aprendi: é impossível agradar a todo mundo. É impossível. Ninguém, nem Deus agrada a todos, que é perfeito. E aí, muita gente com isso desanima, e para, e fica estagnado na vida, e poderia ter feito uma faculdade, poderia estar liderando uma célula, poderia estar discipulando vidas, poderia estar consolidando pessoas, poderia ser uma bênção, mas não transborda para lugar nenhum, fica estagnado como uma rocha, virou uma estátua de sal. E Deus está dizendo: amplia, abre os olhos espirituais e veja o que Deus tem para você. Se a gente ficar ouvindo o tempo todo, querido, é crítica da família, é crítica dos amigos, são as críticas dos irmãos, enfim, de quem você até ama, que você tem intimidade, e aí você escuta aquilo tudo, mas se a sua visão parar, se você não enxergar além disso, você não transborda para lugar nenhum. E Deus chama seu povo. No versículo 1 ele diz: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompe em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido, diz o Senhor. Alarga, alarga, alarga o lugar da tua tenda, amplia a tua visão de conquista, e a tua visão de conquista, ela pode ser ampliada quando você abandonar essas mazelas do passado, essas mazelas de língua que não controla essa língua, essas mazelas de pensamentos negativos, essas mazelas que não buscam a palavra de Deus. Se nós mergulharmos naquilo que Deus tem para nós, a nossa visão é ampliada e nada para você, querido. Acho que você não está ouvindo. Você está ouvindo? Talvez você não fale amém, porque é para mim, é para mim também. Ou você pensa que aí vem isso, vem aquilo, e fala isso, e fala aquilo, e fala isso, fala aquilo. Não, o azul tinha que ser amarelo, o amarelo tinha que ser preto, o preto tinha que ser verde. É o tempo todo. E se a gente não parar e falar assim: eu vou fazer o que Deus mandou fazer,
a visão para. E aí você para tudo. E não transborda para lugar nenhum. Por isso que tem gente que não sai do estado que está, em todo sentido. Família continua a mesma luta de sempre. Mas é luta não. Tem gente que tem luta porque Deus permite. E tem gente que tem luta porque cria luta. Inventa luta. Tem gente que é especialista em criar luta. Ele gosta de arrumar luta, ele arruma problema em tudo. Aí fica dizendo, Deus me ajuda nessa luta. E Deus fala, mas foi você que inventou, não fui eu? Não, foi o diabo. O diabo não, filho. Deus não vai falar, não coloca a culpa no coitadinho não, porque Deus não vai falar isso. Ele não tem nada de coitado, muito pelo contrário. Ele é uma praga mesmo, é mentiroso. E ele incita você a fazer isso, a cada um de nós. Mas tem gente, quantas pessoas, o casamento não vai para frente. Passa ano após ano a mesma coisa. Vida financeira, passa ano após ano, não passa daquilo ali. Não cresce, não amplia. E aí você começa a ver que não tem visão espiritual, só tem visão carnal, só tem visão disso aqui. A língua só para murmurar, os ouvidos só são emprestados para quem murmura, e a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então a visão fica estagnada, parada. Aí Deus chama o povo, você que é estéril, pode cantar de alegria, porque eu vou fazer você transbordar para a direita e para a esquerda. Primeira coisa, alarga o espaço da tua tenda, amplia a tua visão. Querido, vamos parar de olhar na superficialidade. Tudo é um problema. Tudo é uma luta. Queridos, e é mesmo. Tudo que nós formos fazer, vamos ter críticas, vamos ter palavra negativa, tudo. Mas se você tiver a visão naquilo que Deus te deu, você vai transbordar para a direita e vai transbordar para a esquerda. Por quê? Porque você está centrado. Você está centrado naquilo que Deus te deu. Porque se foi Deus que te deu, quem vai impedir? Você pode estar sozinho, mas Deus faz você mais do que vencedor. Mas tem que ampliar, querido. Ampliar a visão. E a visão está aqui, ó. Palavra. Parece que há personagens que nunca mudam. Passa ano após ano, são os mesmos. Passa ano após ano, é a mesma coisa. Está na luta, qual a luta? Mesma coisa. Tudo bem que nós temos muitas lutas, eu tenho, você tem. Mas a mesma luta há 10 anos, 15 anos, a mesma coisa. Porque aí você percebe que não é simplesmente a permissão de Deus. É que a pessoa não muda. Não amplia a visão. Por que a Renata hoje é diretora da escola? Eu vou fazer a faculdade. Porque se eu fizer a faculdade, eu vou ampliar a visão. No sentido humano. E vou conquistar aquilo que o outro não conquistou. Porque tem gente que fala assim, mas faculdade demora 5 anos. E 5 anos vão passar de qualquer maneira. Vai passar. E passou. Enquanto alguém falou lá atrás, há 5 anos é muito tempo. Outro falou, 5 anos é pouco tempo. Eu vou terminar em 5 anos. Vai passar, meu irmão. Amplie a visão. Segundo, olha só o que ele vai dizer. Estenda bem as cortinas de sua tenda. Ou então, estenda-se o todo da tua habitação. Ou então, as cortinas das tuas habitações se estendam. O que é isso, querido? Isso é sinal de cobertura. De quê? Cobertura. Deus está dizendo, primeiro, amplia a tua visão espiritual mediante a palavra. Leia, viva,
Jogue fora essas mazelas, coisas que não mudam. E mais o que ele está dizendo? Amplie a tua cobertura, estenda. O que é cobertura? Cobertura, querido, é quando você e eu precisamos de alguém sobre a nossa vida, para que nós possamos prestar contas. Como assim, pastor? Qual é a sua cobertura espiritual? Deus. Deus é a nossa cobertura. Cobertura é o quê? Proteção. Por que você dorme debaixo de uma cobertura? Para ficar protegido. Cobertura, ele está dizendo, amplia, estenda, aumente isso. Então, primeira cobertura sua é o próprio Deus. Credes em Deus e estareis seguros. E o que mais? Deus usa homens e mulheres para cobrir você em oração, para cobrir você em discipulado, para cobrir você em orientação, para nos ajudar nos momentos difíceis. Cobertura é quando você decide se submeter a um discipulado. É quando você decide dizer a Deus o seguinte: Deus, levante uma pessoa para me ajudar diante das lutas que eu passo. Não vai ser para você uma muleta, para você ficar se escorando, não. Porque discipulador não é muleta. Discipulador é um que guerreia igual você, que passa por lutas igual você, e que vence igual você vence, e que chora igual você chora, e que ri igual você ri, e tem momentos difíceis igual você tem, mas Deus escolheu que você colocasse sobre a tua vida alguém para te abençoar, querido. Deus colocou sobre a vida daqueles 12 apóstolos, Jesus é o próprio Deus. Deus colocou sobre a vida de Timóteo um apóstolo Paulo. Deus colocou sobre a vida de um Josué, Moisés. Deus colocou sobre a vida de Davi um Samuel e depois um Natã. E mesmo com a morte de Samuel, Deus não deixou Davi sem um discipulador, porque morre Samuel e vem Natã. Porque Deus sabe que nós precisamos de cobertura. Então tem gente vivendo dentro da igreja, achando que pode viver independente disso. Quem é minha cobertura é o Senhor e mais ninguém. Querido, você não vai chegar a lugar nenhum com isso. Você não vai transbordar para a direita e para a esquerda. Porque ele está dizendo, estenda o todo da tua habitação. Você tem que ampliar isso, é visão espiritual. Quando nós ajudamos uns aos outros, nós nos fortalecemos, irmãos. Coisa linda hoje. Nós estávamos aqui no encontro, ontem no encontro, o pessoal aqui trabalhando, um intercedendo, outro na cozinha, outro limpando, outro arrumando. E depois, vai lá no Projeto Herança, um serralheiro, o outro arrumando, o outro limpando, o outro arrumando outra coisa, uma equipe lá no Rio enchendo o caminhão de móveis. E aí você olha tudo aquilo e você acha que coisa linda, queridos. E ainda tem gente dizendo, igreja já morreu, igreja de Jesus está tudo em pecado, igreja de Jesus precisa de cura, igreja de Jesus, precisa de restauração, a igreja de Jesus, sim, é verdade, todo dia. Mas quem não tem visão ampliada não consegue enxergar aquilo que está acontecendo de bom. Quem não tem visão e não tem cobertura, só enxerga o negativo. Só se concentra, por quê? Porque ele gosta de negativo, porque ele também é. Ele didima a alma com negativo. Mas se você quer transbordar para a direita, para a esquerda, eu quero te fazer um convite para vir junto comigo, para ampliar a tua visão, para poder estender a cobertura sobre a tua vida.
E mais ele vai dizer aqui, olha que interessante. O texto vai dizer, não o impeça, ou não o impeças. O que é isso, pastor? Quem é que pode impedir esse transbordar para a direita e para a esquerda? Quem é que pode? Quem é que pode? O texto está dizendo aqui. Já responderam, pode falar. Quem é que pode? Nós mesmos. Deus está falando assim. Olha Deus falando. Canta alegremente. Estéril, canta, você não tem filhos? Canta. Queridos, a mulher estéril, ela quer ter filhos. E ele começa a dizer, vocês terão, porque maior será o de vocês do que do outro. E ele diz, começa a cantar e se alegrar. Começa a se expressar. Começa a dizer, Deus é bom, em todo tempo Ele é bom. Agora, alarga o espaço da tua tenda, amplia a tua visão. Estendo todo da tua cobertura, busque alguém sobre a tua vida, para ser teu discipulador. Mas tem um detalhe, não impeça aquilo que eu quero fazer. Olha como Deus está dizendo, não impeça o que eu quero fazer. Como alguém pode impedir alguma coisa que Deus quer fazer? Deus fala, agindo eu, quem impedirá? Então tem a resposta, nós. Nós impedimos. Mas por que impedimos? Porque ficamos com uma alma cheia de feridas e mazelas que nós não arrancamos. Querido, quando alguém toca em alguma coisa para fazer no reino de Deus com o coração amargurado, ele amaldiçoa o que ele está fazendo. Que isso, pastor? Não adianta eu pegar o microfone na mão para pregar com o coração amargurado, que você não será abençoado. E principalmente quem está pregando. Eu transmito isso, querido. Você já chegou num ambiente em que às vezes está todo mundo adorando, louvando ao Senhor, e chega alguém amargurado, angustiado, com raiva, com ódio no coração. Você já percebeu que o ambiente muda? É um peso que parece que chega. Você já viu isso na sua casa, na família? A família está toda reunida para almoçar e tal. Aí chega aquele parente carregado. Clima pesado. Aí o clima fica pesado. Você sente, chega a arrepiar. Deus está dizendo, quem é que pode impedir? Somos nós mesmos que impedimos o que Deus quer fazer na nossa vida. Ele está dizendo, amplia a visão, busca essa cobertura, se humilhe debaixo de uma cobertura. Agora busque cura da sua alma, busque cura do seu interior, busque mudança no seu caráter. Quanto cristão, querido, está aí pré-julgando as pessoas. Olha para a pessoa. Você já viu? A maioria das pessoas ouve alguém e acredita naquilo que a pessoa fala. Não dá chance para outro se defender. Se colocar lá na internet, Silas Malafaia fez isso e aquilo, todo mundo, Silas Malafaia fez isso e aquilo. Não interessa mais nada. Nós estamos vivendo essa geração. E os maiores divulgadores são os crentes. Parece que a gente gosta do primeiro julgamento. Deus precisa nos curar. Mas Deus precisa me curar. Deus tem que me curar da minha alma que é assim. Deus, querido, está aqui a palavra, está aqui o remédio, está aqui o antídoto, está aqui o antibiótico, está tudo escrito aqui. O que falta é você beber dessa palavra, comer dessa palavra, mergulhar nessa palavra, viver essa palavra, porque se nós fizermos isso, nós seremos curados. Aí vai começar a transbordar. Os primeiros sinais vão começar a aparecer. A coisa começa a ampliar.
Todo dia nós vamos ter que matar um gigante, querido, de dentro de nós. E o maior gigante que nós temos que matar na nossa alma chama-se língua. Esse é o maior gigante da nossa vida. E Tiago falou isso claramente. É um órgão tão pequenininho, mas é como o leme de um navio. O leme, um navio gigante, um transatlântico gigantesco. E tem um lemezinho desse tamanhozinho, que joga ele para a direita, joga ele para a esquerda, faz ele fazer a volta toda. Ele controla o navio todinho. E ele diz, a língua é como um leme de um navio. Então a língua nos leva para a direita, a língua nos leva para a esquerda, a língua nos leva para frente e a língua nos leva lá para trás. A língua é o maior gigante que a gente tem que matar todo dia. Eu e você, todo mundo aqui. Porque ao mesmo tempo que a gente abençoa, ao mesmo tempo daqui a pouco a gente está amaldiçoando. Ao mesmo tempo que a gente agradece, daqui a pouco já está reclamando. Já está insatisfeito. Se nós queremos transbordar para a direita e para a esquerda, nós vamos ter que ampliar nossa visão espiritual. Vamos ter que ter cobertura, a cobertura de Deus, a cobertura que Deus levanta sobre a nossa vida, e nós vamos ter que curar a nossa alma pela palavra, buscar uma mudança no nosso caráter, matar um gigante a cada dia. E não é só matar. Davi foi lá, matou e arrancou a cabeça. Sabe por que Davi arrancou a cabeça? Não é porque o gigante estava morto, estava mais ou menos vivo, não, estava em coma, não. O gigante não estava em coma, ele já estava morto. Porque arrancar a cabeça foi o testemunho do que aconteceu na vida dele. Então, quando a gente mata o gigante, a gente tem que mostrar a cabeça para todo mundo. Por quê? Porque é um testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. Tem muita gente dizendo, eu derrubei o gigante, tá bom. Agora o caráter mostra se você já arrancou a cabeça fora. É o caráter que vai mostrar. Eu falei para o pessoal do encontro, não adianta vir aqui, encontro é maravilhoso, é lindo, queridos. A gente se prostra, chora, todo mundo aqui. E Deus fala poderosamente, a palavra de Deus é fiel. Nós matamos um gigante. Agora amanhã nós vamos ter que mostrar a cabeça. Vai ter que arrancar a cabeça fora, aí que vai pegar. Porque é pesado, irmãos. Porque é caráter. Agora, se nós não impedirmos, se nós não formos aquilo que impede, Deus vai começar a transbordar para a direita e para a esquerda, em todo o tempo na nossa vida. E Ele diz, alonga as tuas tendas, ou seja, as tuas cordas, estique as suas cordas, alonga as tuas cordas. O que corda dá ideia? Corda dá ideia de unidade, corda dá ideia de comunhão. E há dois níveis de comunhão que nós precisamos ter na vida espiritual. Primeiro, nós temos que tratar da nossa comunhão com Deus, mediante a pessoa de Jesus Cristo. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Todo mundo que diz, eu tenho Deus, tem que passar por Jesus, querido. E por Jesus é por arrependimento e reconhecimento de pecado, confissão de pecado e dizer, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E não há outro além de ti. Aí abriu o caminho para você chegar a Deus. E outro nível de comunhão, somos nós, igreja de Jesus. Quem abre mão da comunhão e não consegue viver isso, escreva o que eu estou te falando, não transborda para a direita e para a esquerda. Tem muita gente enganada, vou falar uma coisa para você, que fica postando nas redes sociais coisas como se Deus estivesse abençoando e não é Deus abençoando. Que isso? Deus não abençoa a vaidade, irmão. Deus não supre vaidade nossa. Desliga esse celular aí, querido. Deus não supre vaidade. Deus supre necessidade. E tem gente vivendo longe da comunhão com Deus.
e longe da comunhão da sua igreja. Quem vive longe da comunhão da igreja não tem comunhão com Deus. Eu te afirmo isso biblicamente. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E ele é muito claro e simples. Não tem como o braço dizer, eu vivo sozinho. Não tem como a orelha falar, eu não preciso do pé. Não tem. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Sem comunhão, nós não crescemos. Todo mundo que vive a comunhão, transborda para a direita e para a esquerda. Transborda na sua vida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Sua vida vai transbordar para a direita e para a esquerda. Vai transbordar. E último lugar, ele vai encerrar e vai dizer assim: firme suas estacas. Firma bem as tuas estacas. O que isso quer dizer para nós? Isso fala de princípios do reino em nossa vida. Isso fala de perseverarmos até o fim. Isso fala, mantenha-se firme diante das provas que você vai passar. Se você se manter firme, você irá transbordar para a direita e para a esquerda. Você irá transbordar para a direita e para a esquerda, meu querido. Por quê? Porque você resolveu pegar os princípios do reino e estabelecer como na sua consciência, na sua vida, como a sua vida, na sua vida pessoal, em todas as atitudes, em todas as ações, em tudo aquilo que você faz, você estabeleceu, eu firmei as estacas. Os princípios do reino que estão na palavra, eu estabeleci na minha vida. E aí, começa a transbordar. Começa a ampliar. E eu posso afirmar para você, querido, amplia tudo na sua vida. Sua família, seus negócios, sua visão, seu ministério. Tudo que Deus te entregou será ampliado. Tudo que Deus te entregou será ampliado. A grande chave para nós, o grande segredo para nós, é não sermos aqueles que nós mesmos vamos impedir o que Deus tem para nós. Quanta gente que você conhece, que tem tudo para ter sucesso na vida, querido, e você sabe que ele mesmo impede. Quanta gente eu conheço assim, que tem tudo, querido, podia crescer, podia ter uma família feliz. Eu fico impressionado, eu falo às vezes com alguns casais, querido, você tem casa para morar, você tem um emprego bom, você tem um carro na sua garagem, mas isso não é felicidade? Não é, claro que não. Como que você vive nesse inferno espiritual dentro da sua casa com sua esposa o tempo todo? Sendo os dois servos de Deus. Como é que pode viver assim? O que acontece? Somos nós impedindo aquilo que Deus quer fazer. Querido, chegou o tempo da gente ampliar a visão. Irmãos, ninguém vai te segurar. Por isso Deus diz, pode cantar, estéreo. Pode festejar, estéreo. Porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Alarga o espaço da tua tenda, amplia a tua visão. Abra teus olhos espirituais. Veja o que Deus tem para você. É muito maior. É muito maior. Mas não impeça o que eu quero fazer. Não impeça com as palavras que saem da tua boca. Não impeça para os ouvidos que você impressa para quem fica murmurando. Tem gente que fica assim. E a gente fica preocupado, né? Porque a gente acha que Deus é só amor. Não, Deus é amor. Deus aceita tudo. Onde está escrito que Deus aceita tudo, querido? Você lembra do apóstolo Paulo? E ele disse assim,
Depois de você admoestar teu irmão 3 vezes, o que você faz? Não coma nem com ele. Não coma com ele. Não coma, nem senta na mesa para comer. E aí a gente escuta isso, às vezes nas mensagens, de domingo à noite, a gente não fala muito. Meu Deus, o que é isso? Que falta de amor do apóstolo Paulo. E aí Paulo lá atrás fala assim, entrega esse sujeito para Satanás. Que isso, meu Deus? Você imagina, eu chego aqui, Manel, está repreendido que eu vou falar, mas é só... Pega esse sujeito e entrega para Satanás. Entrega para Satanás, olha só, querido. Porém, foi Paulo que disse isso, inspirado pelo Espírito Santo. E tem gente achando, não, Deus aceita tudo. Tem gente impedindo o que Deus poderia fazer na sua vida, porque empresta o ouvido para quem não deve. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta... Como é que é? Vamos lá. Peraí. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos... Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer, prospera. Está aí Deus falando, qual o segredo? Sabe por que tem gente que não está transbordando para a direita e para a esquerda? Porque está emprestando o ouvido para escarnecedor. Quem empresta ouvido para escarnecedor não prospera. Está na Bíblia. Não é o pastor que está dizendo, e o pastor trouxe uma mensagem diferente. Lê a Bíblia, não sou eu, é Bíblia. Vou fazer o quê? Queridos, escute uma coisa, amor, justiça andam juntos. Nunca se separaram. Amor de Deus e justiça de Deus nunca se separaram. Deus é amor, mas Deus é justiça. Ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Ai daquele. E por isso que tem gente que não prospera na vida, não transborda. Mas esse vai chegar um novo tempo na tua vida, querido. Pode começar a se alegrar. Pega a palavra de Deus e mergulha. Pode escrever o que eu estou te falando agora. Quem aqui, e tem testemunho para isso, tem testemunho para isso. Essa semana eu ouvi 3 testemunhos lindos nesse lugar, queridos. E eu ouvi testemunhos que assim, de fora. O primeiro, o menino que veio ali no projeto entregar uma bateria de carro. Ele veio entregar uma bateria de carro, falou assim, vou procurar fulano de tal aqui, porque ele pediu para entregar a bateria aqui, que ele me emprestou. E eu não conhecia a pessoa. Aí ele começou a contar a história. Falei, "Você é o pastor da igreja?" Eu falei, "Sou eu." E ele falou o seguinte, "Pastor, eu nunca vi alguém fazer, eu pensava que não existia mais isso. Eu estava lá no Caramujo, naquele retorno do Caramujo, e meu carro quebrou no retorno. Aí uma pessoa, lá do outro lado, veio, atravessou a rua, e me perguntou, você está precisando de ajuda? Eu não conheço essa pessoa. Ah, sim, meu carro escaneou, deixa que eu vejo. Abriu o carro, viu que era bateria, pegou a bateria, foi lá na empresa, pegou uma bateria, deixou com a pessoa, falou assim, pode ir embora. Eu já vi seu carro lá no Laranjal, eu sei que você é lá do Laranjal. Pode levar, mas eu vou levar a bateria, pode levar, depois você entrega lá na igreja para mim. Mas como, você não me conhece? Não pode levar. E ele falou assim, pastor, eu pensei que isso não existisse mais. Eu não tinha mais esperança nisso. E eu falei, glória a Deus. Vocês viram o vídeo aí, que aquele radialista mandou aí sobre o Projeto Herança? Alguns assistiram esse vídeo, falando sobre o Projeto Herança. E aí,
ele falando sobre o projeto, no final ele disse assim: eu estou fazendo esse vídeo porque eu trabalhei com um jovem chamado Ricardo Papel. O outro foi o Sidney, né? Da bateria. Vou falar logo os nomes. Viu, Sidney? Não implico só com você, conta boa, coisa boa também. E aí, no final, falou assim: eu estou fazendo esse vídeo porque eu conheço um jovem que trabalhou comigo muito tempo aqui na televisão, na TV Passaponte. E esse menino é um menino que teme a Deus e honra o que ele teme. Vocês viram o vídeo? Foi mais ou menos isso que ele falou. E eu falei: glória a Deus. O outro foi uma pessoa que foi buscar os móveis lá no Rio. E a diretora da empresa, nós estamos ganhando muitos móveis dessa empresa, né? Sendo abençoado. E aí, a diretora lá da empresa pegou a chave do galpão e falou assim: eu nunca deixei, é uma multinacional, tá, queridos? Não é uma empresinha qualquer não, é uma multinacional, gigantesca. Eu nunca entreguei essa chave para ninguém. Mas como é para você, e você honra o que você vive, você é a única pessoa que eu confio, que eu nem vou lá, você vai resolver tudo porque eu confio em você. Eu falei: glória a Deus. Então, antes de você falar assim, igreja, isso aqui, queridos, a igreja está viva. A igreja está viva. A igreja está viva. Mas esse servo de Deus não fica no palco fazendo show para isso não, querido. Não precisa de microfone para essas coisas não. Não precisa de tocar no louvor para fazer essas coisas não. A gente apenas vive o que a gente prega. A gente vive o que a gente prega. E quando a gente falha, porque a gente falha, todo mundo aqui falha, a gente se arrepende e se humilha e Deus nos perdoa, porque Deus é Pai, não é padrasto. Deus é Pai. Então, quando a gente se humilha, Deus vem sobre nós. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: nós vamos transbordar para a direita e para a esquerda em todos os níveis da nossa vida. Eu tenho certeza disso. Mas nós vamos ter que combater, e combater pesado, queridos. Porque senão a nossa visão vai ficar estagnada. A gente desanima mesmo, queridos. E se a gente ampliar a visão, se a gente realmente buscar essa cobertura de Deus, a cobertura que Deus colocou sobre a nossa vida, se nós buscarmos uma mudança no caráter, não impedindo o que Deus tem para nós, se nós buscarmos comunhão com Deus, comunhão com a igreja, e se nós estabelecermos os princípios do reino de Deus na nossa vida, e lutar por eles, nós vamos alcançar, como esses que eu citei aqui, estabeleceram. Foi esses exemplos que eu contei do Papel, do Carlos e do Ney, e existem, e eu falo isso, e digo para você, existem tantos outros exemplos, que não tem CD gravado, não tem DVD gravado, não vai ter luz, não vai ter palco, não vai ter nada disso, mas o Pai Celestial está vendo tudo, e Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Então não desanime, querido, vai em frente, e em frente, aquilo tudo que você está enfrentando, debaixo dessa promessa, você irá transbordar. E eu quero convidar você a transbordar junto comigo. Vamos transbordar juntos para a direita e para a esquerda em nome de Jesus. Fique de pé e dê um aplauso a Jesus bem forte, querido. E dê um brado de vitória ao Senhor Jesus. Cadê o louvor? Já era para estar aqui correndo, já era para estar liberando um louvorzão, já era para estar, sabe, está esperando o quê, meu irmão? Desculpa a chamadinha, gospel.